Antes do disparo das armas de fogo, antes da pólvora moldar os rumos da guerra e da sobrevivência, o ser humano era apenas mais uma criatura inserida em um ecossistema vasto, imprevisível e brutal. Sem a proteção de projéteis e sem o conforto da medicina moderna, o Homo sapiens trilhou um caminho árduo e sangrento, forjado a partir da adaptação, da dor e da persistência. Na vastidão selvagem das eras passadas, a vida era frágil. O ser humano caminhava entre árvores colossais, desertos abrasadores e montanhas hostis, onde qualquer passo em falso podia significar o fim. A floresta sussurrava ameaças, a savana rugia em advertência. A noite não era apenas ausência de luz, era o prenúncio de olhos atentos, garras silenciosas e presas famintas. Naquele mundo, o homem era tanto caçador quanto presa. As ferramentas de caça eram rudimentares, lanças endurecidas no fogo, machados de pedra, pontas de osso afiadas. A cada expedição, enfrentava-se o desconhecido. Um javali enfurecido podia dilacerar um guerreiro em segundos. Um bisão, acuado, investia com potência suficiente para lançar corpos a metros de distância. O ser humano, desprovido de garras, presas ou carapaças, dependia exclusivamente de sua mente e de sua união em grupo. A cooperação era tão vital quanto o alimento. Grupos nômades percorriam regiões inteiras em busca de caça e abrigo. Dormia-se sob o céu, sem garantias, cercados por riscos. O frio cortava como lâmina. A fome corroía lentamente. Em muitas noites, ouvia-se o uivo distante de lobos, que ao menor sinal de fraqueza se aproximavam. E quando a presa era humana, não havia misericórdia. Os predadores daquele mundo não conheciam hesitação. Um puma podia saltar do alto de uma árvore e romper a espinha de um caçador em silêncio. Ursos, famintos após longos invernos, rasgavam barracas de couro como se fossem papel. Os herbívoros tampouco eram inofensivos. Rinocerontes lanudos, búfalos pré-históricos, alces gigantescos, todos reagiam com fúria diante da ameaça humana. Investidas de chifres rompiam ossos, cascos trituravam crânios. Uma tentativa mal sucedida de caça podia resultar em dias de luto e corpos insepultos. Mesmo os cavalos selvagens mordiam, chutavam, arrastavam caçadores pela terra. A natureza não oferecia segundas chances. Dentro das cavernas, o fogo era uma proteção frágil. Ele mantinha os predadores afastados, mas não os impedia de espreitar. Famílias dormiam amontoadas, temendo o menor ruído. Uma única mordida de serpente podia significar morte em poucas horas. Um corte infeccionado, a ausência de um dente, uma febre não compreendida, tudo isso era suficiente para dizimar vidas. A medicina nesse mundo ancestral era feita de tentativas e erros. Curandeiros mastigavam folhas, sopravam ervas em feridas abertas, aplicavam cinzas ou resina em cortes profundos. Mas quase sempre era em vão. A infecção alastrava-se como fogo em palha. As mortes eram lentas, repletas de delírios e gritos abafados pela impotência. A dor não era aliviada, apenas suportada. A perda era constante. Crianças sucumbiam à desnutrição. Mulheres morriam durante o parto, sem qualquer auxílio. Homens fortes desapareciam nas florestas e jamais voltavam. Não havia garantias. Não havia esperança duradoura. Tudo era efêmero. Os deuses e espíritos eram invocados para trazer chuva, afastar predadores, curar doenças, mas muitas vezes o silêncio era a única resposta. Os sentimentos humanos naquele contexto eram mais intensos. A alegria de um retorno da caça era celebrada com danças e tambores. A tristeza da perda vinha acompanhada de lamentos profundos e cerimônias de despedida ao redor do fogo. O medo era uma sombra constante, mas não impedia o avanço. Havia coragem, porque a sobrevivência não era uma escolha, era um imperativo. A infância era curta. Aos poucos anos, meninos já aprendiam a seguir pegadas, a reconhecer os sinais de uma emboscada.
Meninas aprendiam a preparar alimentos, a cuidar dos mais velhos, a resistir. Todos sabiam que cada amanhecer podia ser o último. Havia uma sabedoria ancestral em cada gesto, passada de geração a geração. O conhecimento era guardado com zelo, pois cada erro cobrava um preço alto. As relações sociais se moldavam ao redor da sobrevivência. Não havia espaço para fraquezas prolongadas. Ainda assim, havia solidariedade. Um caçador ferido era carregado por quilômetros. Uma anciã era protegida por todos, pois carregava em si a memória do grupo. A vida humana, frágil e breve, era valorizada porque era rara. O medo moldava os corpos e os espíritos. Não havia tempo para vaidades, nem espaço para luxos. O vestuário era feito com peles duras, os pés calejados pisavam chão áspero. A comida era escassa, muitas vezes crua. O sabor importava menos do que a saciedade, e a água, essa dádiva líquida, era disputada com outros animais. A espiritualidade surgia como consolo e explicação. Raios eram interpretados como avisos, animais fortes eram considerados sagrados. Totens de madeira e pedra eram erguidos como promessas de proteção. Cada tempestade era um julgamento. Cada eclipse, um presságio. O desconhecido era temido e reverenciado. As noites mais longas vinham com histórias contadas em voz baixa, fábulas de guerreiros que enfrentaram ursos, de mulheres que se transformaram em corujas para proteger seus filhos, de espíritos que habitavam as montanhas e exigiam oferendas. O medo era parte do cotidiano, mas também o era a esperança, essa centelha persistente que impedia a rendição. E então, com o passar dos séculos, surgiram os primeiros arcos, as primeiras armadilhas mais sofisticadas. A caça tornou-se menos arriscada, mas nunca segura. O perigo nunca cessou completamente. O aço substituiu a pedra. As aldeias tornaram-se muralhas. Mas foi só com o advento da pólvora que o jogo se alterou definitivamente. A primeira faísca que acendeu um canhão mudou o equilíbrio. Pela primeira vez, o homem podia matar à distância, com ruído, com explosão, com potência avassaladora. Mas antes disso, tudo era corpo a corpo. Tudo era suor, sangue e silêncio. O mundo anterior às armas de fogo era um palco de brutalidade e beleza. Era um cenário em que a humanidade ainda estava em construção, onde a civilização era um sonho distante e o instinto, a principal bússola, onde cada pegada na lama era um risco, cada fruto colhido um triunfo, cada respiração um milagre. É nesse passado que reside a essência da resistência humana. Uma época em que, sem proteção moderna, sem hospitais, sem armas de repetição, o ser humano olhava nos olhos da morte diariamente e, ainda assim, escolhia continuar. Um tempo onde o homem era parte da natureza, não seu dominador. Um tempo em que tudo podia ser perdido em um piscar de olhos. Mas também um tempo em que cada pequena vitória era celebrada como um milagre. Porque sobreviver naquele mundo era o maior dos feitos. As caçadas eram uma das atividades mais complexas e perigosas da existência humana. Reuniam-se grupos com funções bem definidas, batedores que seguiam rastros, guerreiros experientes que conduziam a ofensiva, jovens aprendizes que observavam e carregavam armas reservas. A movimentação era feita com extrema cautela. Um estalar de galho poderia colocar tudo a perder. Era comum utilizar o ambiente como aliado. Despenhadeiros, áreas pantanosas ou rios estreitos serviam como armadilhas naturais. Os animais eram conduzidos muitas vezes por horas até o ponto de captura ou emboscada. Lanças voavam, gritos de guerra ressoavam e a luta se iniciava. Mas nem sempre o homem saía vencedor. Caçar significava por vezes perder. Hienas gigantes e leões das cavernas observavam de longe,
esperando o momento certo para intervir. Era comum que os humanos, exaustos após uma caçada bem-sucedida, perdessem suas presas para esses predadores vorazes. Pior, às vezes, os próprios humanos se tornavam o prêmio. Leões das cavernas, maiores que os leões africanos modernos, podiam emboscar um grupo inteiro. Bastava uma distração para que um membro fosse arrastado para a escuridão. Ursos das cavernas, imensos e territorialistas, avançavam com força suficiente para derrubar árvores e matar com um só golpe. Tigres dente de sabre, velozes e silenciosos, miravam o pescoço e terminavam o ataque em segundos. Mesmo em suas próprias aldeias, os humanos não estavam seguros. À noite, felinos se aproximavam sorrateiramente. Alguns predadores arranhavam as paredes de barro, testando a estrutura. Crianças e idosos mais vulneráveis eram levados sem deixar rastros. O medo não era uma sensação passageira, era um estado constante. O corpo humano, sem a proteção de armaduras, não resistia. Garras dilaceravam músculos, dentes atravessavam costelas. Muitas vítimas não morriam instantaneamente, mas sim agonizavam sob os olhos impotentes de seus companheiros. Era uma dor que se carregava em silêncio, transformando guerreiros em sombras silenciosas. E ainda assim, eles continuavam. A cada perda, novos rituais de proteção surgiam. Novas estratégias eram testadas. Homens e mulheres aprenderam a imitar sons de animais, a se camuflar com lama, a caminhar contra o vento para esconder o próprio cheiro. Aprenderam, acima de tudo, a respeitar o equilíbrio frágil entre o predador e a presa, porque muitas vezes eram ambos ao mesmo tempo. Esse era o mundo sem armas de fogo. Um mundo onde o medo andava de mãos dadas com a coragem, onde cada passo podia ser o último e onde sobreviver, dia após dia, era o maior ato de resistência que um ser humano podia realizar. Mesmo hoje, milênios após o domínio das armas de fogo, mesmo cercados por muros, satélites e cidades iluminadas, o ser humano ainda é surpreendido pela natureza. Ainda há relatos, aqui e ali, de encontros que nos fazem lembrar quem realmente somos. Pessoas atacadas por ursos em trilhas isoladas. Surfistas surpreendidos por tubarões em águas cristalinas. Crianças arrastadas por felinos nas bordas de florestas. Quando isso acontece, o mundo para. Os mortais de um homem de 60 anos que foi atacado por uma onça no Mato Grosso do Sul. Os noticiários estampam em letras grandes. As redes sociais se inundam de espanto e debates. E por quê? Porque lá no fundo, ainda sabemos. Ainda carregamos na memória coletiva o peso do medo ancestral. Ainda reconhecemos instintivamente o rugido abafado de um predador, mesmo que nunca o tenhamos ouvido antes. Ainda entendemos com o corpo que existe algo em nós que lembra o tempo em que éramos vulneráveis. O tempo em que olhos atentos nos vigiavam de entre as árvores, em que o estalar de um galho podia nos roubar o futuro. Hoje dominamos o planeta. Erguemos arranha-céus onde antes havia apenas terra crua. Voamos sobre oceanos. Extraímos recursos das entranhas da terra. Criamos armas capazes de destruir cidades inteiras. Mas mesmo assim, basta um ataque súbito na floresta. Um encontro inesperado com uma fera selvagem para reacender uma lembrança profunda. Uma memória que nos lembra, por mais que a tecnologia nos proteja, a essência da natureza e a nossa ainda está viva. E é por isso que esses acontecimentos nos comovem tanto. Porque nossos ancestrais sabiam. Eles viveram cada dia entre o medo e a coragem. Eles sentiram em cada respiração a presença constante do risco. E quando hoje um de nós é ferido por uma fera, todos sentimos o eco de milênios de sobrevivência sendo novamente posto à prova. Por isso, se este vídeo te fez refletir sobre o passado, sobre o que somos e de onde viemos, eu te convido a se inscrever no canal. Aqui, a história da humanidade é contada com respeito, profundidade e admiração pela jornada que nos trouxe até aqui e que, de certa forma, ainda continua.